Tudo bem com vocês? Tudo certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Passaram bem aí a última semana? Deixa eu admitir mais alguns colegas aqui. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, boa noite. Essa é a nossa segunda aula de farmacologia aplicada à enfermagem. E na nossa aula de hoje, a gente vai abordar ainda uma continuação da aula anterior e vamos também estar falando sobre processo inflamatório. Bem, na nossa última aula, para quem estava presente, para quem assistiu também posteriormente, nós vimos um pouco sobre a introdução da farmacologia, como surgiu essa ciência. Vimos também alguns conceitos básicos em farmacologia. Vimos o conceito aí, portanto, de fármaco, o conceito de medicamento, a diferença de medicamento para remédio. Vimos também o conceito de posologia, de doses, que existem dose mínima, dose máxima, uma dose tóxica, uma dose letal que pode matar uma pessoa, conceito de droga e muitas outras coisas. Na aula de hoje, nós estaremos falando aí sobre a farmacologia, inicialmente ainda os conceitos básicos, mas se tratando em farmacocinética e farmacodinâmica. Tá ok? Então, gente, a farmacologia, ela é dividida em duas grandes áreas, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Fármaco, gente, como a gente viu na nossa primeira aula, deriva do grego e significa droga. Cinética é referente a movimento, velocidade, muda de um lugar para o outro. E dinâmica tem a ver com potência. Esses conceitos juntados aí a essa palavra fármaco, nós temos a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, a farmacocinética, deixa eu só admitir mais um colega aqui. Então, a farmacocinética é o quê? É como a concentração da droga muda nos diferentes locais do organismo. Então, o que quer dizer isso? A farmacocinética, ela não é a ação do medicamento no organismo propriamente dito. É o estudo do caminho que esse medicamento faz dentro do seu organismo, desde da sua administração até a sua excreção. Ou seja, quer dizer que você não está vendo o slide? É somente a Rita que não está vendo o slide? Também não estou, professor. Eu também não estou conseguindo ver o slide. Eu estou vendo já. Deixa eu voltar aqui. Ó, vocês estão vendo uma tela azul aí? Unip, Universidade Paulista Interativa, aula 2. Sim, eu estou vendo. Sim. Não. Eu acredito que seja a plataforma de vocês. Quem tiver com problema de visualização, atualize a página. Ou saia do aplicativo, quem tiver pelo aplicativo, saia do aplicativo e retorne novamente. É isso que eu queria falar, que quando sempre dá isso no meu, acontece, aí eu saio e entro de novo, aí aparece. Isso. É isso, deve ser isso. Eu já entrei e saí, mas eu não consigo ver, entendeu? Mas eu consigo ouvir o senhor. Tá ok. Pois é, Saí, mas... eu também não estava conseguindo ver.
Porque assim, a maioria está conseguindo ver. Ou deve ser algum problema na sua internet, ou é essa questão da atualização, tá? Mas de qualquer forma, está sendo gravado, tá bom? Aí você pode estar assistindo, caso não consiga resolver agora, você pode assistir depois, tá? Mas me escute, por favor. Tá ok? Então vamos retornar aqui à nossa aula. Então, a farmacocinética, gente, ela vai estudar como o medicamento vai passar por dentro do teu corpo, desde a administração desse medicamento até a sua excreção, que pode ser, por exemplo, pela urina. Então, vai seguir um trajeto, vai seguir uma etapa. Já aí, portanto, a farmacodinâmica é como a droga exerce a sua ação dentro do organismo. Quer dizer, como um medicamento, né, vai atuar dentro de cada célula-alvo. Então, são coisas, a gente pode perceber que são palavras parecidas, mas tratam de coisas bem diferentes. Enquanto uma estuda os estágios, desde a entrada até a saída no corpo, a outra vai estudar a ação desse medicamento no corpo. Tá ok? Então, gente, nós temos aí a farmacocinética, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o estudo das etapas, desde a administração até a excreção do medicamento. E essas etapas, ela acontece primeiro pela administração, perpassa pela absorção, distribuição, metabolização e excreção desse medicamento. Então, ou seja, qual é o caminho do fármaco que ele faz dentro do organismo até que ele seja excretado? Então, lembrando que esse esquema, ele é um esquema apenas didático. Então, a gente faz essa divisão aí por uma questão didática para a gente aprender fase por fase. Mas isso, na verdade, acontece sem uma fase, digamos assim, de forma didática. Acontece de forma natural e simultânea dentro do organismo. Tá ok? Então, a gente pode abreviar, pegar as iniciais de cada uma dessas etapas, e vocês podem ver aqui no início ADME, ADIME. ADIME, quando você lembrar aí, olha, ADIME, o que é ADIME? São as etapas da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Gente, a administração é por onde o medicamento ele vai adentrar no corpo. Então, pode ser por via oral, via anal, e via várias vias, né? Via injetável e por aí vai. Então, essas vias é a via de administração, por onde esse fármaco, esse medicamento, vai ser administrado. Daí, esse processo continua. Após a administração, nós vamos ter a absorção. E o que é a absorção? A absorção nada mais é do que o caminho que o fármaco vai fazer até que ele chegue lá na corrente sanguínea. Tá? A finalidade aí, portanto, é sair da administração e chegar na corrente sanguínea. Aí, professor, como é que acontece o medicamento intravenoso, né? O medicamento intravenoso já é diferente, porque ele já vai cair direto na corrente sanguínea. Então, o medicamento intravenoso, ele não passa pela administração, sendo que essa administração geralmente é pela via oral, tá? Então, a gente está considerando aí
essa administração exclusivamente a via oral, tá? Então, seguindo aí as etapas, nós vamos ter a distribuição. A distribuição, gente, ela vai acontecer pela corrente sanguínea, onde, a partir da corrente sanguínea, esse fármaco ele vai ser distribuído dentro dos tecidos ou de um órgão em específico. Nesse tecido, a gente vai encontrar as células que constituem esse órgão. E essas células vão estar recebendo esse fármaco, ou seja, esse processo é chamado de distribuição. Então, o fármaco vai ser distribuído por todo o corpo. Porém, esse fármaco ele não vai atuar no corpo como um todo. Ele tem uma ação específica em algum órgão. Aí, o que é que vai acontecer? Esse fármaco vai ser metabolizado. Como ele vai ser metabolizado? Por meio do fígado. Então, o fígado vai fazer a metabolização desse fármaco, já preparando ele para saída, para a excreção. Então, quer dizer o quê? O fármaco já chegou, já foi distribuído, chegou na célula, fez a sua ação que tinha que fazer, né? Então, agora esse fármaco ele tem que sair do corpo. Como ele vai sair? Por meio da metabolização. Então, o fígado, principalmente o fígado, ele vai fazer com que esse fármaco, que geralmente ele não é uma forma hidrossolúvel, geralmente ele é uma forma lipossolúvel, ele vai fazer com que esse fármaco fique cada vez mais hidrossolúvel, justamente para poder ser filtrado aí pelo meio do rim, na corrente sanguínea, e excretado por meio da urina. Então, esse aí é o processo das etapas da farmacodinâmica, desde a administração do medicamento até a saída desse medicamento. Deu para entender aí a farmacocinética? Eu falei farmacodinâmica, né? Mas é a farmacocinética. Deu para entender, gente? A diferença... Sim, professor. Há uma diferença aí na farmacocinética e farmacodinâmica que eu falei anteriormente. Então, agora a gente vai ver a farmacodinâmica. Só avançar aqui o slide. Então, o que seria essa farmacodinâmica? Farmacodinâmica nada mais é do que o estudo dos processos e alterações que os fármacos vão causar no nosso organismo ao ingerir esse fármaco. Mas quais são essas alterações? Gente, essas alterações podem ser alterações bioquímicas, podem ser alterações fisiológicas também. Então, é um estudo, a farmacodinâmica ela é um estudo a nível celular da ação de um fármaco, ou mais de um fármaco, ou vários fármacos, dentro da célula. Então, eu quero Professor, você pode Oi, pode falar. repetir, por favor? Sim, sem problema. Então, a farmacodinâmica difere lá da farmacocinética, porque a farmacocinética é o estudo das etapas que um fármaco faz, desde a entrada até a saída do corpo. A farmacodinâmica já é diferente. Ela vai estudar os processos e as alterações que podem ocorrer dentro do organismo. Quais são essas alterações? São alterações, como a gente pode ver aí no slide, bioquímicas e fisiológicas. Então, trata aí, portanto, a farmacodinâmica da ação em si do fármaco nas células. As células-alvo, digamos assim. Então, essa ação do fármaco, ela é a nível celular, é algo mais específico do que a farmacocinética, que vai estudar todo o trajeto. Na verdade, vai estudar as etapas. A farmacocinética. A farmacodinâmica vai estudar um estudo mais apurado a nível celular. Agora deu para entender a diferença de uma para outra?
Beleza. Então, aqui, gente, nesse slide, só reafirma aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente tem a farmacocinética e a farmacodinâmica, sendo que a farmacocinética é a via de administração, a dissolução, a absorção, enfim, finalizando aí com a excreção e a eliminação. São as etapas que o fármaco faz dentro de um corpo, de um organismo. Já a farmacodinâmica é o local de ação do mecanismo, é o local efetivo onde ele vai atuar. Aí, gente, nós temos, dentro da farmacologia, dois tipos de fármacos, que compreendem aí dois grandes tipos de fármacos. Os fármacos agonistas e os fármacos antagonistas, que a gente já vai ver mais à frente. Então, o fármaco agonista, como a gente pode ver aqui nessa imagem, então essa imagem aí, como vocês podem ver, parece um quebra-cabeça. Digamos que essas peças de quebra-cabeça aí são receptores, tá? Esses receptores estão ligados uns aos outros. E como seria esse fármaco agonista? Ele vai chegar em um receptor, vai se ligar nesse receptor e vai intensificar a resposta daquele receptor, tá? Ou ele vai diminuir a intensidade desse receptor. Ou seja, os fármacos agonistas, eles vão interagir com os receptores das células, tá? E os antagonistas, que a gente já vai ver mais à frente, eles não vão necessariamente se relacionar, digamos assim, com os receptores. Então, eles vão chegar, mas não vão chegar a interagir com os receptores. Essa é a principal diferença. Então, nós temos aqui, dentro da bioquímica e dentro da farmacodinâmica, o agonista. O agonista refere-se a uma substância química que interage com um receptor de membrana, ou seja, presente nas células, ativando e desencadeando uma resposta que pode ser o aumento ou a diminuição de determinada atividade celular. Só diminuir aqui a imagem que não dá para... Aumentar, na verdade, a imagem que não dá para mim ver muito bem o slide. Então, aumentando ou diminuindo determinada atividade celular, a qual o receptor está associado. Então, a atuação desses fármacos agonistas é justamente para intensificar ou para diminuir uma ação tenuante. Aí nós temos os fármacos antagonistas. Esses fármacos antagonistas, como o próprio nome diz, em farmacologia se refere aos compostos químicos que se ligam a determinados receptores neurológicos, porém, sem ativá-los, impedindo que os componentes que o ativaram se liguem. Então, quer dizer o quê? Diferente dos agonistas, os antagonistas, como vocês podem ver lá na imagem do quebra-cabeça, ele não chega a interagir com as outras pecinhas aí do quebra-cabeça, ou seja, ele não chega a interagir com o receptor. A gente pode ver melhor aqui nessa imagem. Então, nessa primeira situação, a gente tem nessa primeira situação uma célula com receptor, sendo que essa substância é uma substância química e vamos ter uma atividade da célula normal, receptor normal, tudo certinho. E aqui, nesses dois outros casos, nós vamos ter o fármaco agonista e o fármaco antagonista. Qual a diferença dos dois? O fármaco agonista, ele vai interagir
com esse receptor da célula, que antes não se tinha, agora tem um receptor. Ele vai chegar antes que a substância química chegue. Essa substância química, ela pode se ligar a esse receptor, ele não vai impedir com que ela se ligue, mas o que é que vai fazer um farmacoagonista? Vai intensificar ou diminuir aquela ação atenuante de um medicamento. Por exemplo, um medicamento agonista pode, por exemplo, aumentar, por exemplo, a temperatura de um corpo ou baixar a temperatura de um corpo. Então, ele pode fazer várias coisas dependendo aí da ação do medicamento, ou aumentar ou diminuir essa ação. Já o fármaco antagonista, como vocês podem ver aqui, ele vai chegar e vai interagir com esse receptor, mas essa interação ela é bem diferente da outra anterior, do agonista, porque ele vai fazer com que a interação de substância química não chegue a acontecer. Então, essa é a principal diferença de um para o outro. Vai haver uma inibição da atividade desse receptor. Então, nós temos aqui as vias de administração. Essas vias de administração, como a gente já viu as formas farmacêuticas na aula anteriores, elas vão interagir justamente com as vias de administração. Dependendo da forma farmacêutica de um medicamento, ou seja, como ele se apresenta, a gente vai ter a via de administração por onde ele vai ser administrado. Se você tem, por exemplo, um comprimido pode ser administrado por via oral, por exemplo, mas não necessariamente somente por via oral. Você tem uma loção, você vai passar na via tópica, né, na pele, enfim. Então, a forma farmacêutica vai interferir aí na via de administração. Então, nós temos duas vias de administração mais amplas, a sistêmica e a local. A sistêmica é aquela que vai perpassar pelos sistemas, pelo sistema do corpo humano de forma interna. A local, ela perpassa de forma externa. Então, a sistêmica existem dois tipos, enteral e a parenteral. A enteral, ela vai interagir pela via oral, via sublingual, que também é via oral, e a via retal, ou também chamada via anal. Tá? Via parenteral são aquelas vias que vão ter acesso aos sistemas, por meio via intravenosa. Então, vai se aplicar uma injeção, por exemplo. Só que essa via ela pode ser subcutânea, né, ou abaixo aqui da minha região da pele, bem próxima da superfície, ou ela pode ser mais abaixo, na via intramuscular. Mas, de qualquer forma, tanto a via enteral quanto a via parenteral, elas são sistêmicas, ou seja, elas vão chegar ao sistema bem mais rápido do que a via local. A via local é a via tópica. Então, é aquela que tem mais a ver com as superfícies externas do corpo. Então, nós temos aqui a via nasal, a via epidérmica. Essa via epidérmica, ela pode estar envolvendo também as mucosas que ficam mais expostas, como, por exemplo, também a via ocular. A via ocular, ela está dentro da via tópica também, tá? Então, agora, a gente vai ver aqui nessa apresentação as vias de administração de medicamentos. Então, nós temos aqui a via oral,
que ela se divide em boca e sublingual. Essa via oral, em relação à boca, o medicamento é administrado pela boca, que é o mais utilizado, é o mais seguro, fácil e econômico. Então, a gente vai ter, por essa via, a administração principalmente de medicamentos em formato de pílulas. Também a gente vai ter alguns medicamentos líquidos, né? Então, eu tenho aqui o ibuprofeno, como vocês podem ver aí, ele é de via oral. Cada um desses medicamentos, gente, eles têm aqui na sua identificação qual é a via que ele deve ser administrado. Por exemplo, eu tenho aqui o Calamin. O Calamin, ele é usado principalmente como para alívio da pele. Geralmente, quando você está com alguma reação na pele, reação de queimadura, por exemplo, insolação, você foi para a praia e pegou muito sol, pegou insolação, você pode usar o Calamin. Mas também ele é utilizado em algumas reações alérgicas tópicas. E está bem aqui descrito, loção. Então, nós temos vários outros que podem ser utilizados aí, como de via oral, sublingual, ou seja, debaixo da língua. Então, eu tenho aqui o ácido acetil salicílico. Já viram falar, né? Ou também chamado de AS. Então, ele é bastante utilizado como via sublingual. Esses medicamentos que eu tenho aqui são alguns que estão aqui na minha mini farmácia residencial. Aí eu estou utilizando para exemplificar para vocês. Via parenteral. Desculpa, gente. Aqui não dá para ver direito aqui. Via parenteral. O meu computador ele está com uma linha bem no meio. Uma não, umas 2 ou 3 linhas bem no meio. Aí fica difícil de ver algumas coisas. Tá? A via parenteral, elas compreendem a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular e a intravenosa. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui exemplo. Não tenho nenhum desses exemplos. Mas essa via, ela refere à questão de não ingestão por via oral. Ou seja, então, o termo parental provém do grego, que significa para, o lado, e enteros, tubo digestório intestinal. Ou seja, o que quer dizer essa via? Significa que a administração de medicamentos sem utilizar o trato gastrointestinal. Tá? Então, todas as vias que utilizam o gastro, sem utilizar essa via gastrointestinal, pode ser essa via aqui, parenteral. Tá? A via respiratória, ela compreende os medicamentos que são inalados. Então, esses medicamentos, eles podem ser líquidos ou podem ser gasosos. Esses medicamentos líquidos que eu falo, eles podem se tornar gases. Como, professor? Então, tem um nebulizador. No nebulizador, você pode estar colocando alguma solução fisiológica juntamente com uma medicação. Aí você põe no nebulizador, ele vai evaporar, sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, você vai pegar a máscara e colocar aqui nas vias aéreas. Então, você vai transformar um medicamento que é aquoso em gasoso. Então, via respiratória. Mas também você pode utilizar, também para via respiratória, aerosóis, tá? Como este bem aqui. Esse aqui é o cloreto de sódio.
Só que o cloreto de sódio eu posso ter em várias formas. Nesse caso aqui, eu tenho aerosol e eu tenho meio aquoso, tá? Se trata da mesma forma medicamentosa. Ambos são cloretos de sódio, porém em formas farmacêuticas diferentes, tá? A via tópica, nós temos a ocular. Deixa eu ver se eu tenho aqui o medicamento. Então, eu tenho aqui o Tobrex. Tobrex, ele é um medicamento que é utilizado como via ocular, tá? É bem pequenininho. E é anti-inflamatório. Aí nós temos a retal, a vaginal. Eu tenho aqui um medicamento dessa via tópica. Então, aqui eu tenho a nistanina. A nistanina, que é um medicamento que é de uso vaginal. Então, ele acompanha um aplicador. Esse aplicador se põe aqui, né? E aí, se espreme essa bisnaga, se puxa este pino para baixo e aplica nessa via tópica, que é a via vaginal. Tá? E a via intranasal? A via intranasal, a gente pode estar utilizando aí o Neosoro. Quem não tem um Neosoro aí na casa, né? Então, a via intranasal são medicamentos que são utilizados pelas fossas nasais, que nesse caso aqui serve para obstruir a passagem de ar. Tá ok? Então, gente, dependendo aí da forma medicamentosa e a via de administração, a gente vai ter a eficiência desse medicamento chegando aonde ele deve atuar mais rapidamente. Então, ele pode... Deixa eu só avançar aqui no slide, depois eu volto para isso. Então, ele pode passar por várias vias de administração, esse medicamento, ele pode ser aplicado por várias vias, mas por qual via é mais eficiente? Então, nós temos aqui a biodisponibilidade. O que seria a biodisponibilidade? Gente, a biodisponibilidade é a fração do fármaco administrado que vai chegar até a célula que se quer, a célula-alvo, que se quer a ação do medicamento. Então, dependendo da via, essa porcentagem, né, dessa quantia, dessa fração desse medicamento, pode chegar a 100%, pode chegar a 50%, pode chegar a 10%, 5%. Então, para fazer efeito de fato. Então, qual é a via mais, digamos assim, mais importante, que chega com a mesma quantidade, praticamente, ou uma quantidade próxima daquela que foi administrada? Então, como vocês podem ver aqui, ó, no gráfico, qual é a mais eficiente? Me falem aí no gráfico, só olhando o gráfico da biodisponibilidade. Intravenosa. Nossa, Intravenosa. Por quê? Por quê? porque ela vai direto para a corrente sanguínea. A ação Com dela é mais certeza. rápida. Com certeza. Então, quer dizer que ela vai pular uma daquelas fases que a gente viu lá atrás. Vocês lembram lá das fases que a gente viu ainda há pouco? A administração, a absorção, né? A distribuição. Então, ela vai pular uma fase. Se ela vai pular uma fase, ela chega mais rapidamente na distribuição e na efetivação, de fato, dessa sua ação. Mas isso depende muito do tecido ou do órgão que se quer chegar com esse medicamento, tá? Por exemplo, intramuscular, intravenosa é de 75% a 100%. Nesse caso aqui, intravenosa 100% e intramuscular de 75% a 100%. Mas a oral
ela varia muito, varia de 5% a 100%. Então, não quer dizer que as outras devem ser menosprezadas, outras vias de administração. Por quê? Porque elas vão atuar em locais específicos, tá? Cada medicamento vai atuar em local específico, mas aquela que é mais rápida de se chegar é a intravenosa, tá bom? Só voltando aquele slide que eu passei, aqui, gente, é por onde acontece a absorção e a distribuição e a eliminação, sendo que, lembrando da administração, a administração oral ou retal, né, percutânea, intravenosa, todos os tipos de administração vão passar por essa fase de absorção e a distribuição na célula desses princípios ativos. Vão interagir com as células, vão atuar da forma que se deve cada fármaco e depois será eliminado. A eliminação vai ser pela urina, pelas fezes, pelo leite, no caso aí de mães, né, lactantes, mas todos eles passam por essa região avermelhada bem aqui, que é o sangue, né? Então, todas elas vão interagir pela corrente sanguínea, justamente porque é o sangue que vai estar responsável por distribuir todos esses fármacos de diferentes vias de administração. Tá ok, gente? Tudo certo? Ok. Beleza. Só dar uma pausa aqui na gravação. Carregar um outro slide aqui, gente. Só com um instantinho. Gente, vai substituir esse slide que estava por outro, tá ok? Só verifiquem se essa substituição foi feita aí no celular ou no computador de vocês. Ainda não foi feita para mim, tá sendo ainda. Quando chegar aqui para mim, eu falo para vocês. Chegou aqui para mim, chegou aí para vocês? Sim. Tá escrito inflamação. Tá? Sim. Então, gente, a gente vai introduzir aqui o conceito de inflamação e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esses processos inflamatórios e quais são os medicamentos que estão ligados a esse bloqueio inflamatório ou também a cura dessa inflamação. Primeiro a gente vai aos conceitos de inflamação. Então, gente, inflamação é uma resposta do tecido à lesão. Ela procura conter e isolar a lesão e preparar o tecido para o reparo. Então, quer dizer o quê? A inflamação, ela sempre vai precisar de algo interno ou algo externo do organismo, que pode ser uma lesão. Essa lesão pode ser ocasionada por um objeto físico, químico, ou biológico, ou um ser vivo, patogênico, que pode estar causando essa inflamação. O que é que o organismo vai tentar fazer? Ele vai tentar isolar essa lesão do resto do corpo, né? E preparar esse tecido para depois, futuramente, repará-lo. Então, o que é que vai acontecer? A inflamação termina, ela só vai terminar quando o agente agressor
ele é eliminado. Se, por exemplo, for uma bactéria, um vírus, um fungo, essa inflamação só vai cessar quando esse agente agressor biológico não estiver mais ali, quando o sistema imunológico conseguir desfazer dele de uma vez, tá? Então, enquanto isso, a inflamação ela vai persistir. Aí tá aqui, gente, algumas causas de inflamação. Nós temos os agentes biológicos, químicos e imunológicos. Os agentes biológicos são aqueles que são os seres vivos, né? Patogênicos, bactérias, fungos, protozoários. O vírus, né? Ele não é considerado um ser vivo, mas enfim, ele não é considerado um ser vivo, mas ele pode causar doença. Então, ele é um oportunista. Ao chegar numa célula, ele se prolifera, usa essa célula da sua maneira e pode ocasionar doenças. Então, nós temos os agentes químicos, que são drogas em geral. Essas drogas, elas podem, até medicamento, né? Pode estar fazendo um processo alérgico em algumas pessoas. Não existem pessoas que têm sensibilidade a certos remédios, a certos injetáveis. Então, isso pode levar a um quadro também inflamatório se for administrado sem a pessoa saber. Ou também tem a questão do choque anafilático, que que também tem a ver com isso. Reação imunológica, que é a doença autoimune, e também a questão do lúpus, que é quando o sistema imunológico ataca células do próprio corpo da pessoa. Então, se tem um processo inflamatório. Esse processo inflamatório que eu falei agora há pouco, o lúpus, ele é considerado uma inflamação endógena. Por que uma inflamação endógena? Porque não precisa necessariamente de um meio externo para fazer a inflamação. Ou seja, o sistema imunológico de pessoas com lúpus ou doenças autoimunes vão perceber que as próprias células do corpo da pessoa são agentes invasores e vão começar a atacar as células dessa pessoa. Tá? Nós temos também os agentes físicos e mecânicos. Os agentes físicos são aquela questão da queimadura, da exposição a baixa ou alta temperatura. Nós temos também a questão de traumas, né? Por exemplo, uma pancada muito grande, um corte, né, de objeto cortante, ou um objeto perfurante, um prego, por exemplo, um prego com ferrugem, por exemplo, que vai ter aí a bactéria, né, proveniente aí do técnico, desculpa, a bactéria que vai produzir aí um quadro que houve. Um quadro chamado tétano, né? Ah, tá. Tá, ok. Então, gente, é uma pergunta aí para vocês. O que aconteceria se o homem não tivesse resposta inflamatória? O que é que vocês acham que poderia acontecer? Será que a inflamação ela é boa ou ela é ruim? O que vocês acham? Ele não conseguiria identificar qualquer patologia que ele estivesse tendo no momento, porque é uma reação do corpo, né, o processo inflamatório. Uhum. Então, é uma coisa boa ou não? Sim ou não? Não.
Não é uma coisa boa a inflamação? É ruim. Muito pelo contrário. Muito pelo Que é contrário. uma coisa ruim. Não, na verdade, processos inflamatórios é uma reação, como a colega falou, é uma reação que o teu corpo está fazendo a algo que está te causando mal, tá? Se você tem uma reação inflamatória, o teu corpo está te alertando que tem algo de errado. Então, se você não tivesse aí, né, a questão da resposta inflamatória, por exemplo, o vírus do HIV poderia estar te atacando aí e você nem saberia. Ou, por exemplo, o vírus do coronavírus também. Então, você nem saberia. Poderia levar à morte, mas sem você saber qual era a causa, né? Enfim, por isso que é importante. Por quê? Aqui eu coloquei a resposta. As infecções irão evoluir sem controle. Se você tem uma ferida, por exemplo, essa ferida não vai cicatrizar, não iria cicatrizar, porque quem faz esse processo de cicatrização são as células que constituem aí, portanto, o sistema linfático, justamente com o sistema sanguíneo, e também atuam com outras células de reparo que estão na epiderme, né? Mas todas essas células só vão entrar em ação e fazer o processo de regeneração se houver o processo inflamatório. Se não houver o processo inflamatório, a ferida vai ficar ali aberta à exposição de patógenos, né? Então, não iria acontecer esse processo de reparo. Por isso que é importante, gente, a resposta inflamatória. Mas há casos que sempre tem uma exceção, né? A resposta inflamatória, ela não é tão boa, né? Quando a resposta inflamatória é demais, exagerada, aí se precisa controlar essa resposta inflamatória. Para a gente falar um pouco sobre essa questão, né, de resposta inflamatória, a gente precisa entender como funciona os capilares sanguíneos, como funcionam as células sanguíneas, para a gente poder adentrar o sistema de defesa também, para a gente poder adentrar e falar um pouco sobre esse processo inflamatório e depois, consequentemente, falar sobre os medicamentos que combatem a inflamação. Então, nós temos aqui um capilar sanguíneo, né, sendo que nós temos a região mais externa, a região mais interna, sendo que essa região mais interna do capilar é chamada de células endoteliais, né, ou também chamado de endotélio. E aqui, gente, nós vamos ter um processo chamado de vasodilatação e vasoconstrição, tá? Então, nós temos aqui na primeira situação um calibre normal de um capilar sanguíneo. E nas outras duas imagens, na imagem do meio, você percebe algumas linhas para dentro. E na outra, algumas linhas para fora. O que quer dizer isso? É que o tecido que constitui esse capilar sanguíneo, ou uma artéria, ou uma veia, também pode sofrer a vasodilatação e a vasoconstrição. A vasoconstrição, gente, nada mais é do que a redução do calibre desse vaso sanguíneo. Se o vaso sanguíneo é normal, como por exemplo aí na primeira imagem, ele vai diminuir o seu tamanho interno. Ao diminuir o seu tamanho interno, vai acontecer a vasoconstrição. O que seria a vasoconstrição? A vasoconstrição nada mais é que o aumento da pressão interna desse calibre. Então pense assim, se você pega uma bexiga, você enche a bexiga, aí você aperta essa bexiga. Na região que você aperta essa bexiga, depois você tira a mão, geralmente esse ar ele distribui para outros locais e essa região fica
fica menor, né? Um calibre menor. Se fica um calibre menor, a pressão aí interna vai ser maior, tá? Aqui nós temos uma outra situação, que é o aumento do calibre desse vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo pode aumentar devido aí vários fatores histamínicos, fatores de temperatura também, o calor também, ele aumenta o calibre sanguíneo, enquanto que o frio diminui o calibre do vaso sanguíneo. Então, são coisas aí antagônicas. Então, aqui nós temos a vasodilatação. A vasodilatação, gente, ela vai estar presente em muitos princípios ativos de medicamento, como, por exemplo, este aqui, ó, que é muito comum, que é o ácido acetil salicílico, que é a AS, ela vai provocar nos vasos sanguíneos a vasodilatação, vai fazer com que os vasos aumente o seu calibre, fazendo com que também diminua a pressão interna desse vaso. Ah, se você sente dor, por exemplo, né, você vai lá e toma, está sentindo dor, está sentindo febre, aí você vai lá e toma paracetamol, Tilenol, que na sua constituição tem o paracetamol. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aí, portanto, a vasodilatação. A vasodilatação vai diminuir a pressão interna, diminuindo a pressão interna, diminui a dor, diminuindo a dor de cabeça passa, né? O que é que vai ocasionar também? Então, vai haver um fluxo maior sanguíneo. Se o fluxo sanguíneo está maior, ele vai poder fluir com mais facilidade, diminuindo a temperatura também do corpo. Então, vai diminuir a febre também. Então, por isso que é importante, gente, a gente falar sobre vasodilatação e vasoconstrição. Por quê? São efeitos que a gente vai esperar de vários medicamentos aí. Ah, mas eu não falei um que provoca vasoconstrição. Vasoconstrição geralmente são ocasionados por aqueles medicamentos que anestesia certa região do corpo, né? É utilizado principalmente em analgésicos e também medicamentos cirúrgicos que servem justamente para asfixiar praticamente, ou seja, diminuir a quantidade de oxigênio ou de gases, oxigênio, dióxido de carbono, e também fluidos, ou seja, também o sangue e o plasma por esse capilar. Justamente porque vai se fazer um procedimento cirúrgico e não se quer que tenha muito sangue ali naquela região que vai se fazer esse procedimento. Por isso eu vou administrar medicamentos que façam a vasoconstrição. Nesse caso é muito importante. Se você fizer a vasodilatação no momento cirúrgico, aí pode ocasionar sangramentos mais elevados do que na vasoconstrição. Entendido vasodilatação e vasoconstrição, gente? Entendido? Professor, boa noite. Boa noite. O senhor pode repetir novamente? Essa parte? Sim. Sim. Tá ok. Esse vai ser o nosso último slide, tá bom? Da aula de hoje. Até porque a gente já avançou alguns minutinhos. Aí, a vasodilatação, gente, e a vasoconstrição são consequências que podem ser ocasionadas ao ingerir alguns medicamentos. São efeitos que podem ser ocasionados por alguns medicamentos. Então, quando você administra, por exemplo, como eu falei aqui, o Tilenol, né, que é a base de paracetamol. Então, ele serve para febre e dor de cabeça. Então, se você está num quadro febril, a temperatura do corpo está lá em cima, não é verdade? A temperatura está aumentada.
Sabe-se que a temperatura normal fica em torno ali de 35, 36,5 até 37 graus. Passou disso, já é um processo febril. Então, vamos aplicar o Tilenol. Bem, o Tilenol, ele é a base aí, portanto, de paracetamol. Assim também como administrando o ácido acetil salicílico. Ambos, eles vão fazer que processo? Vasodilatação ou vasoconstrição? Eles vão fazer o processo de vasodilatação. Ou seja, o calibre dos vasos sanguíneos, das veias e tudo mais, das artérias, vai aumentar. Se vai aumentar o calibre, pense comigo. Você tem uma caneta dessa aqui, olha. Calibre é muito pequeno, né? Aí eu vou aumentar esse calibre para um calibre maior. O sangue não vai fluir com mais facilidade num calibre maior do que um calibre menor? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. 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 Se você aumenta o calibre, o sangue vai fluir melhor. Então pense comigo, se você tem um vaso que está com uma pressão interna muito grande, se tem uma pressão interna muito grande, vai se desencadear processo de dor. Então, pode produzir naquela região dor, que vai também estar ligada ao sistema nervoso. Por isso que você sente dor. No caso aqui, a dor de cabeça, por exemplo, ou a enxaqueca, se deve justamente por conta desses vasos sanguíneos estarem nesse processo de vasoconstrição. Aí eu quero aumentar esse calibre para o fluxo sanguíneo fluir melhor. Então eu vou tomar paracetamol, ácido acetil salicílico, que aumentam esse calibre, aumentam essa permeabilidade celular e fazem com que esse calibre interno aumente, fazendo com que o sangue flua melhor. Se o sangue está fluindo melhor, o que é que vai acontecer? A dor vai cessar porque a pressão interna vai diminuir, não é verdade? Agora a pressão interna diminui e o sangue vai fluir mais livremente. Se ele vai fluir mais livremente, a temperatura vai tender a cair. Mas não é somente isso. Esses medicamentos, eles atuam em várias fases do processo inflamatório. Tá? Então, eles cortam algumas fases do processo inflamatório, não tendo a inflamação. Aí, o que acontece? Não tem inflamação, não tem dor, não tem febre. Tá? Então, eles também... Professor, não estou lhe ouvindo. Professor, seu microfone está desligado. Professor, eu não estou lhe ouvindo. Oi. Agora sim. Estão ouvindo? Faz Sim. tempo que vocês não estão me escutando? Não. Foi agora? Minutinho. Agora ainda. Ah, tá. Foi alguma coisa que aconteceu aqui. Mas deu para entender, gente? A diferença aí de vasodilatação para vasoconstrição? A vasoconstrição é o contrário. O calibre do capilar sanguíneo vai diminuir. Se diminui, aumenta a pressão interna. Na vasodilatação, aumenta o calibre. Se aumenta o calibre, diminui a pressão interna. Tá? Então, é basicamente isso. Aí, gente, ainda tem essa questão aqui, ó. A questão de ambientes frios e ambientes quentes, que pode também ocasionar aí, portanto, a vasodilatação e vasoconstrição, né? Então, em ambientes frios, o que é que vai ser promovido aí, portanto, é a vasoconstrição. Então, o que seria a vasoconstrição? Vasoconstrição dos capilares próximos à superfície da pele
para a conservação do calor. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho um ambiente frio. Se eu estou num ambiente frio, eu quero perder calor para o meio ou não? O que vocês acham? Você está num local muito frio, você quer perder o calor que você tem ainda retido no teu corpo para o meio? Sim ou não? Não. Não. Aí o que é que teu corpo faz? Ele tenta reter o calor que você tem dentro do seu corpo, sem com que passe para o meio externo. E o que é que acontece com o seu capilar sanguíneo? Os capilares sanguíneos próximos da pele, ao invés deles estarem mais externamente, eles recuam, eles cessam ou diminuem a passagem de sangue nessas regiões. Por quê? Porque essas regiões mais próximas da pele, mais externa da pele, vai estar mais fria. Então, eles fazem a vasoconstrição, justamente para evitar com que o sangue que está circulando passe por essa região, né? E diminua a sua temperatura e leve essa temperatura mais diminuída para o resto do sistema. Então, nós vamos ter a vasoconstrição, como vocês estão vendo aqui, tanto na primeira quanto na primeira fase aí do capilar sanguíneo. Já o calor, como é o calor? Se você está com calor, você quer se resfriar, não é verdade? Então, na questão do calor, já é diferente. Os vasos sanguíneos eles vão se dilatar, e ao se dilatar, por conta do calor excessivo, ele vai liberar, aí juntamente com a região mais superficial da pele, as glândulas sudoríparas, também água, né, que vai poder extravasar para o meio externo, aliviando essa sensação de calor. Então, a gente chama isso de suor, tá? Então, o suor também é uma forma de excreção do nosso corpo. Não é somente pela urina, tá? Então, aí, é um exemplo da vasodilatação, e a vasoconstrição também pode acontecer em ambientes quentes e ambientes frios. No caso de retratando para sintomas, então, nós temos aí a questão da febre, né? Na febre, geralmente, tem casos de febre que a gente sua, e tem casos de febres que a gente sua, mas sente frio. Vocês já prestaram atenção nisso? A gente soa, mas só que internamente no nosso corpo a gente sente com uma diminuição da temperatura. É porque o que é que está acontecendo aí? O nosso corpo está tentando resfriar o nosso corpo a partir da febre, suando. Ao suar, a gente libera calor, o calor está muito grande no corpo, então a gente libera o calor para o meio externo em forma de suor, resfriando assim o organismo, tá? Entendido, gente? Sim. Pois é, gente. Então, 9h30 já vai dar. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Que já foi vista até agora? Não, professor. Olha aí, gente. Vocês acompanharam o grupo, né? Então, no grupo eu postei lá uma atividade. Posso estar colocando aqui na plataforma também essa atividade para vocês. Quem ainda não está no grupo, adentrem lá no grupo. Tem alguns informes lá. Então, lá na parte superior do grupo tem a descrição. Toda vez que tiver material novo, eu vou estar postando no grupo para vocês. E aquelas pessoas que entrarem depois no grupo, não vai estar precisando solicitar toda vez o material para mim. Por quê? Eu criei lá na descrição do grupo um link, onde eu vou estar postando os materiais lá no link. Então, se, por exemplo, outros colegas adentrarem no grupo, eles não vão estar perdendo material.
tá? Até mesmo vocês, caso, por exemplo, você está com material no celular e você troca de celular e perde todas as mensagens, mas você não vai perder o material porque vai estar sempre lá no Drive. Eu achei uma oportunidade de colocar essa função aí, porque assim, nem todo mundo tem memória no celular, né? Uma memória tão grande para estar armazenando coisas. O que vocês acham dessa função? É Gostaram? boa, até porque a gente perde o material, né? Pois é. Ficou melhor ou não? Sim, claro. Sim, né? Então, a nossa aula está encerrando às 9h30 hoje, tá? Qualquer dúvida, gente, em relação à atividade... Ah, tá. A atividade está disponível lá no grupo do WhatsApp. Quem ainda não pegou pelo grupo, eu vou repostar agora, daqui a pouco, lá no grupo. Mas ela já está disponível lá no Drive. Professor, Oi. quando é para repassar para você essa atividade? É isso que eu ia A perguntar. atividade, ela contém 8 questões e é referente à nossa primeira aula, a aula da semana passada. Eu dei um tempo para vocês, deixa eu ver aqui quando é, hoje é 30, né? 30, dia 5, 6, 7, 8, dia 12, tá? Dia 12. Então, vocês têm aí uma semana e meia, tá? Praticamente para estar fazendo essa atividade. Qualquer dúvida, é só me chamar aí no PV no WhatsApp que eu estarei à disposição. Ok? Tá. Todos os materiais para resolver as questões estão disponíveis também aí no grupo e também na plataforma. Tchau, gente. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, fique com Deus. Tchau. Abraço, amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.